Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós ouvimos, na primeira leitura desta Eucaristia que estamos celebrando, um trecho do livro do Êxodo, que relata para nós o milagre que aconteceu no deserto, diante do pedido do povo que estava com sede. Pediam a Moisés: dá-nos água para beber. E Moisés, por sua vez, foi ter com Deus, para que Deus pudesse intervir naquela situação. E a ordem de Deus foi que Moisés batesse numa rocha, de modo que dessa rocha saísse, como saiu, água em abundância, para que o povo pudesse então matar a sua sede. Muito tempo depois, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai se lembrar desse acontecimento e vai escrever que aquela rocha na qual Moisés bateu e da qual jorrou água em abundância era nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, era uma figura de Cristo, era uma figura do Messias, que vem para oferecer uma fonte de água que não é material, não é a água que nós tomamos todos os dias e várias vezes ao dia para matar a nossa sede, para hidratar, para mantermos-nos vivos, porque a água é um elemento vital, sem água nenhum ser vivo sobrevive, mas Jesus vem para dar a nós uma fonte de água espiritual, uma água viva, conforme nós acabamos de ouvir ele oferecer à samaritana no Evangelho desse domingo. E essa água viva que Jesus tem a oferecer é uma água que é oferecida não a um povo só, não só ao povo de Israel, mas a todos os povos, a todas as nações, para que todos os homens, todas as mulheres que quiserem, tenham acesso a ele. Busquem essa fonte para matar a sua sede. E como nós ouvimos no Evangelho, não tenham mais sede, não terá sede para sempre. Não é sede material, é sede da palavra de Deus, é sede da presença de Deus, dos seus dons, do seu espírito, dos seus carismas. É sede também de justiça, de um mundo mais fraterno, de um mundo mais solidário, mais humano. E poderíamos acrescentar aqui tantas outras situações que poderiam ilustrar e podem ilustrar para nós aquilo que Jesus quer nos ensinar, aquilo que ele nos quer dizer nesse terceiro domingo da Quaresma que nós estamos celebrando. No Evangelho que nós ouvimos, aonde se encontra um diálogo bem bonito entre Jesus e uma mulher samaritana, essa imagem ou essa realidade que nos trazia a primeira leitura, junto com esse conceito que São Paulo nos ensina de que aquela rocha era Cristo, ganha concretude. O Evangelho ilustra bem, ilustra de modo concreto essa realidade para nós. Importante dizer que judeus não se davam muito bem com os samaritanos. Isso, inclusive, está bem claro no Evangelho. Ainda a situação em si. Jesus está ali no poço de Jacó, junto de uma mulher. Só está os dois. Isso seria também ocasião para que ambos, e sobretudo a mulher, infelizmente, por conta do contexto da época, do pensamento que se tinha, de ser mal vista, de ser mal falada na sociedade. Mas a mulher logo percebe que Jesus é um judeu.
e ela não é muito receptiva, ela não é muito acolhedora. Jesus inicia um diálogo com ela e ela responde com uma certa rispidez. Mas mesmo assim, né, ali sentado ao poço, mesmo com a falta de receptividade da samaritana, mesmo a samaritana achando também, na primeira parte do diálogo que Jesus está a ter com ela, que Jesus a está enganando, porque Jesus diz assim: olha, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pediria tu mesma, e ele te daria água viva. A mulher olha assim e fala: mas como assim? Por acaso você é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço do qual nós tiramos a água necessária para nós e para os nossos rebanhos? E é a partir desse ponto, né, não tanto confortável, que eles começam a dialogar. Mas é impressionante que Jesus, ele afirma logo em seguida com seriedade: quem beber dessa água que eu lhe der, jamais terá sede. Aliás, a água que eu estou a oferecer virá a ser nele fonte de água viva que jorrará para a vida eterna. Quem recebe dessa água terá em si um princípio permanente de vida eterna. Quem recebe dessa água terá em si a graça santificante que Jesus comunica àqueles que nele creem. De fato, São Paulo estava certo. Jesus é a fonte inesgotável de água, e não qualquer água, mas água viva. Quem se aproxima dele e pede dessa água viva, receberá água viva. Nós já nos aproximamos de Cristo. Nós já recebemos esta água viva naquele dia em que nós somos batizados. Porque, bem sabemos, né, o rito do batismo, ele traz em si, no seu sinal sacramental, o uso da água. Nós somos batizados com água porque a água simboliza vida e morte. A água simboliza renascimento. Ora, no batismo, nós somos mortos para o pecado e para a morte e ressurgimos como filhos e filhas de Deus. Portanto, a água que nós recebemos naquele dia não é uma água qualquer, mas é água viva. O sinal sacramental da água que é derramada em nossas cabeças está intimamente ligado com a realidade do que acontece do dia do nosso batismo até o dia que nós chegarmos na vida eterna. Nós levaremos em nós uma fonte de água que jorra, e como diz Jesus, jorra para a vida eterna. O que quer dizer isso? Que o nosso batismo não se resumiu àquele dia de celebração. O nosso batismo é aquele momento que marca o início da nossa aventura de fé, ou da nossa caminhada de fé. Nós caminharemos, enquanto nós vivermos esta vida, como cristãos, como batizados, e levaremos em nós essa fonte que, por sua vez, está nos levando à vida eterna. Mas, para bebermos desta água, que é viva e que é vivificante, é preciso crer. É preciso crer. É o motivo pelo qual Jesus prolonga o diálogo com a samaritana, porque Jesus quer levá-la a crer. Jesus quer levá-la a ter fé. Ora, quando alguém é batizado na igreja, é porque essa pessoa tem fé. Dizia nas outras homilias e reflexões do dia, né? Porque numa das missas, inclusive, teve batizado, né? Que ninguém vai pedir o batismo para seu filho, para sua filha, se não tiver fé naquilo que está sendo celebrado. Pode não ter um conhecimento assim profundo, né? Teologal, mais detalhado, mas por mais simples que seja, o entendimento acaba sendo esse, né? Eu estou pedindo batismo, ou eu quero ser batizado, porque eu tenho fé, e eu quero viver essa fé, eu quero colocar em prática essa fé, eu quero crer.
crer em Deus, crer na palavra de Deus, crer naquilo também que me ensina a igreja. Então, condição indispensável para receber água viva, condição indispensável para sermos batizados é termos a fé. E o batismo vai justamente plantar em nós, ou fecundar em nós, esse dom da fé. Aí a gente entende bem isso quando a gente olha para a mulher samaritana, que no início do diálogo com Jesus não está receptiva, é uma mulher que parece que traz alguma amargura, algum confronto dentro de si, está ali talvez repetindo um gesto que ela repete cotidianamente, de ir até o poço buscar água para poder fazer os alimentos, para poder limpar a casa, para que os seus, ela e os seus possam usufruir. Uma mulher que tem um histórico que parece um pouco complicado, que Jesus toca naqueles pontos que são complicados, mas que é preciso tocar para que ela de fato se transforme, experimente ali, aquela cura que Jesus está lhe oferecendo. No final do diálogo, Jesus consegue o seu objetivo. Leva aquela mulher à fé, leva aquela mulher a crer. Antes, quem estava sem fé, vai ela mesma à cidade anunciar, com entusiasmo, que ela encontrou um homem que disse tudo aquilo que ela tinha feito na vida. E ela faz uma pergunta, mas na verdade era um anúncio: não será ele o Cristo? Não será ele o Messias? Batismo e fé são dons intimamente conexos. Quem crê pode ser batizado, e o batismo, por sua vez, infunde a fé. O batismo mergulha o homem e a mulher na água viva que transborda do coração aberto de Cristo na cruz. Essa água nos purifica, essa água mata a nossa sede, ela nos vivifica, ela se torna, no nosso coração que recebemos a graça batismal, uma fonte viva, que jorra com abundância até a vida eterna. E essa mesma fonte, como já disse e volto a afirmar, é o que nos conduz a essa realidade. São Paulo, na segunda leitura, ele completa a nossa reflexão ou esses conceitos quando ele continua falando para nós da fé e da graça. Fé e graça. Fé recebemos no batismo, graça também, porque graça batismal é o que nos faz semelhantes a Cristo, é o que nos configura ao sacrifício da nossa salvação. Esses dois dons, segundo Paulo, dão a nós o direito de esperar a comunhão vital e eterna com Deus. E São Paulo fala disso apresentando para nós as garantias mais seguras, quando ele nos afirma algo que também acontece no nosso batismo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que é a graça? A graça é participação na natureza divina. Portanto, ela é inseparável do amor de Deus. O que é o amor de Deus? O amor de Deus é Deus. O amor de Deus é a essência daquilo que Ele é a essência, da sua vida. Deus nos amou de tal forma que nos deu seu Filho único, o Messias, a fonte de água viva, de modo que quem nele crê não morre, mas possui a vida eterna. Nós recebemos tudo isso no batismo: graça, amor, fé, a possibilidade de crer. No dia do nosso batismo, nós somos infundidos com essa graça, com esse amor. Amor que não é abstrato, amor que é concreto, amor que nos envolve na corrente daquela caridade, daquele amor infinito que levou Jesus Cristo a morrer por nós, pecadores. Pergunta fundamental: será possível duvidar desse amor? E aí São Paulo diz: dificilmente alguém está disposto a morrer por outra pessoa, ainda que essa pessoa seja justa. Mas talvez alguém até se anime
a morrer por um homem bom, por uma pessoa boa. E ele completa o pensamento dizendo: mas nisso Deus nos prova o seu amor. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Nós estamos na caminhada quaresmal, nos preparando para celebrar de novo essa prova do amor de Deus. O Cristo que morre por nós, pecadores. O Cristo que morre em nosso lugar na cruz. E só a preparação e, sobretudo, a celebração do mistério pascal que está aí, diante dos nossos olhos nas próximas semanas, já mostram para nós, né, que Cristo é exatamente essa fonte de água viva transbordante até a vida eterna, porque é por amor que ele morre na cruz, para a salvação de todos. E dessa salvação ninguém está excluído, a não ser que a pessoa mesma queira se excluir. Como é que nós retribuímos tamanha graça? Como é que nós retribuímos tamanho amor? Primeiro, deixando-se invadir e transformar por essa graça e por esse amor, até nos assemelharmos a Cristo Jesus. Em segundo lugar, vivendo a alegria do nosso batismo. Vivendo a alegria de sermos cristãos, de pertencermos a uma família, de pertencermos a um corpo. E os laços que nos unem nesse sentido, eles são superiores aos laços de sangue, porque são laços do Espírito, do amor de Deus, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Por isso, devemos viver e viver com muita alegria as promessas do nosso batismo. Vocês se lembram quais são? Basicamente 3. Amar a Deus sobre todas as coisas, e aí está comportado todos os mandamentos, né? Que a gente tem que saber. Servi-lo e segui-lo na Santa Igreja Católica, o que quer dizer que a gente aceita toda a doutrina, todo o magistério, toda a tradição, tudo aquilo que a Igreja nos ensina, a partir da luz da Palavra de Deus, porque nada na Igreja não é inspirado, tudo na Igreja é inspirado na Palavra de Deus. E renunciando a Satanás e suas obras, ou seja, o pecado. Ser cristão é luta, e a gente tem que estar disposto a lutar todos os dias. São essas as promessas do nosso batismo, que a gente deve viver todos os dias, que a gente vai viver todos os dias, até o dia que Deus nos chamar à sua graça. Outra pergunta fundamental: nós estamos vivendo a graça de sermos batizados com alegria, com um sorriso no rosto, com o olhar de quem de fato entendeu e fez a experiência de que é amado profundamente por Deus? Ou temos vivido a fé e essa graça, e a gente se recorda, né, que é batizado, ok, tá bom, vou cumprir os preceitos e está tudo certo. Numa das homilias, eu falava do mistério, né, da acolhida, do cuidado que a gente tem que ter uns pelos com os outros, porque às vezes lá no Alasca, mudei de país, agora é o Alasca, Patagônia se converteu. Às vezes, né, a gente chega para a missa e vê o povo com cara fechada, né, sisudo. Tem gente que é assim mesmo, né? Mas parece que está indo para o matadouro, Deus me livre. Vou para a igreja, vou para a igreja. E vai, e não sorri, a gente vê um olhar perdido no horizonte. Claro, os nossos problemas às vezes eles falam mais alto que aquilo que a gente gostaria de transparecer, mas veja só, esta casa é nossa casa, é o lugar que a gente se reúne como família, e é o lugar por excelência que a gente é chamado a viver a alegria do nosso batismo, e a gente tem que aprender a compartilhar essa alegria com os irmãos, acolher os irmãos, né? E ser também sinal de acolhida. Né? A gente tem na missa, nas celebrações, a equipe de acolhida. Não estou falando dessa acolhida não, fiquem tranquilos, viu? Não é essa acolhida aí, eles estão dizendo boa noite, né? Sim.
tem uns bem simpáticos ali, inclusive, hoje, né? Não é assim a acolhida de boa noite, seja bem-vindo, recebe, né, um folheto, mas pensar, poxa vida, eu participo dessa mesma comunidade há tanto tempo. Há tanto tempo eu vejo alguns irmãos que participam do mesmo horário da missa comigo e às vezes eu não sei o nome. Às vezes eu não sei quem é, onde mora, se é casado, se é solteiro, se está passando por alguma situação. Às vezes a gente tem vergonha de dizer, meu irmão, eu queria rezar por você. Ou até falar, nossa, tem tanto tempo, né, que a gente participa da mesma paróquia, da mesma comunidade. Por que a gente não marca alguma coisa? Vamos marcar um chazinho com pão de queijo? Chama o padre que eu vou. Né? Para a gente partilhar a vida, né, para a gente conversar um pouquinho, para a gente se ajudar. E eu acho que independente do peso da cruz que a gente tem que estar carregando, esse lugar tem que ser um lugar de alegria, porque nós somos batizados, porque nós somos associados ao mistério da salvação, porque Cristo quer de nós uma felicidade completa, e Ele nos garante essa felicidade na sua palavra, na sua presença, mas também com a ajuda dos irmãos e irmãs, com a caminhada dos irmãos e irmãs. Outro dia alguém falou, nossa, padre, o senhor sabe o nome de todo mundo? De todo mundo eu não sei, mas eu acho que da grande maioria eu sei, né? Às vezes o cansaço faz a gente bugar, mas sobretudo quando eu fico ali na porta eu digo, boa noite, seu fulano, boa noite, dona Cicrana, porque também faz parte, né? Nossa, o padre sabe meu nome, mas não é só o padre que deveria saber meu nome, todos nós deveríamos saber os nomes uns dos outros, deveríamos conhecer as alegrias e as tristezas uns dos outros. Ah, mas vamos fazer fofoca, isso aí é capítulo para outra reflexão, não é assim também, né? É relação de confiança, e às vezes a gente não tem porque a gente não se esforça em fazer. A maior alegria em ser batizado é poder compartilhar da vida e da fé com o outro que é batizado. Como eu já disse, esses laços são maiores, são superiores que os laços de sangue, porque são laços do Espírito de Deus. E nós queremos pedir ao Senhor, nessa quaresma, a graça de nós redescobrirmos a alegria do nosso batismo, de sermos felizes, de trazermos essa felicidade no nosso olhar, no nosso sorriso, nos nossos gestos, nas nossas posturas, mas sobretudo no nosso testemunho. Hoje a paróquia está completando 17 anos de criação, e como eu comentei no início da missa, eu rezo nesse dia para que a paróquia aumente em número de fiéis, porque é isso o desejo do Cristo. E esse tempo de Páscoa é muito significativo porque de fato o número dos fiéis aumenta. Batizei uma criança de manhã, tem 4 catecúmenos que vão receber os sacramentos agora, que vão se tornar fiéis, tem mais 6 ou 7 crianças que estão aqui, que vão se tornar fiéis e que vão fazer parte desse corpo místico que é a igreja. Mas quando eu digo que eu peço a Deus que aumente o número de fiéis, eu não estou falando em quantidade, eu estou falando em qualidade. E faz parte da qualidade a gente viver essa fé com alegria. Faz parte. A gente viver essa fé com o desejo de acolher e ser acolhido, como Jesus fez com a samaritana naquele poço há tanto tempo atrás. Hoje, Jesus está sentado no poço de novo. E Ele nos convida a sentar com Ele, para a gente se sentir amado, para a gente se sentir acolhido. Talvez Jesus vai colocar o dedinho em alguma ferida, mas é preciso para que a gente se cure, para que a gente se reconstrua, para que a gente renove a nossa fé e a nossa esperança. A pergunta fundamental, a terceira da reflexão é: estou disposto a fazer essa experiência? Que Deus nos ajude a responder sim, para que a alegria dele seja a nossa força e para que o nosso testemunho seja convincente por essa alegria, por essa graça de pertencermos a Ele e à sua igreja. Que assim seja. Amém.